Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, as leituras, a primeira leitura, ela nos faz um alerta sobre as consequências mais graves do pecado. E no Evangelho, hoje, Jesus fala para a gente, nos traz mais um ensinamento através de parábolas. Hoje nós vamos refletir a parábola do grão de mostarda. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 10, depois o versículo 13 a 17. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tudo uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. E escreveu na carta, dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Então, como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, o que a ganância, o desejo de Davi o levou a fazer, Ele planejou, matar a Urias, Para quê? Para ficar com a esposa dele, ou seja, ele cometeu 2 pecados graves: o de adultério, por se envolver com a mulher de Urias, e também o de homicídio, por ter planejado matar a Urias para ficar com a mulher dele, para ficar com tudo que era dele, Então a gente vê realmente as coisas erradas, que o erro que Davi cometeu, E ele vai ser repreendido por isso, Mas isso é assunto para nossa próxima liturgia, tá? Ele será repreendido por Natã, o profeta, Deus, através do profeta Natã, vai repreender Davi pelo que ele fez, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola a representaremos?
é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem parábolas, nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos discípulos. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra realmente, né, ele fala realmente sobre a parábola, né, do grão de mostarda, né, que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ele é germinado, né, lança-se a semente, e aí a semente vai germinando, vai crescendo. Esse é o nosso processo de conversão. O nosso processo de conversão é contínuo, né, ou seja, vai se fazendo aos poucos, né, para que realmente a gente possa ter o nosso lugar no reino de Deus. Então, que nós possamos realmente deixar que essa semente, né, cresça dentro da gente, germine, que nós possamos realmente fazer sempre a vontade de Deus, né, agradecer sempre a Ele pelos planos que Ele tem na nossa vida, né, e que nós possamos cada vez mais fazer a vontade dele, né, do projeto do reino, que nós possamos realmente participar desse projeto, né, a gente tem que fazer a nossa parte também, nos convertermos, né, um processo contínuo, né, que vai ser aos poucos, e é isso, né, que ele quis dizer, né, sobre o reino de Deus ser uma semente, como um grão de mostarda, né, que vai germinando, vai crescendo, e aí realmente dar frutos, né? Então que nós possamos realmente sempre acolher essa palavra de Deus, né? Fazer com que ela dê frutos na nossa vida, né? Sermos mais caridosos, sermos humildes, né? Que nós possamos realmente fazer o bem sempre a todas as pessoas, porque com certeza nós seremos recompensados. A gente realmente vai estar garantindo o nosso lugar no reino dos céus, tá certo? Então, muito obrigada a todos, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, espero que vocês tenham gostado. Espero encontrá-los todos vocês aqui na próxima liturgia, tá certo? Então, muito obrigada a todos para a gente continuar refletindo sempre as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.